A paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo e vamos a mais um momentinho em que nós estaremos meditando da gloriosa palavra do Senhor. Você que não é inscrito ainda, se inscreve, ative o sininho das notificações, porque assim você será notificado todas as vezes em que postarmos um vídeo, amém? Compartilhe, porque evangelizar se faz necessário. Irmãos, a nossa leitura de hoje fica em o Santo Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 47 a seguir. Capítulo 4, versículo de número 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E creu ele e toda a sua casa. Irmãos, nós estamos diante de uma passagem muito bonita e extraordinariamente linda essa mensagem. Se trata aqui de um oficial do rei. Um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E sabendo ele que Jesus estava indo para Canaã da Galileia, foi ao encontro de Jesus e pediu, e intercedeu em favor do seu filho. Mas a resposta que Jesus deu foi no versículo de número 48 diz: então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Peraí, somente um oficial é que estava dialogando com Jesus ali. Um oficial do rei, se tratava de uma pessoa importante, sim. É de muita certeza, provavelmente que sim, que todos os recursos que a medicina da época poderia dar, esse oficial do rei já havia consultado, já havia procurado esses recursos, mas de fato é que o seu filho estava à beira da morte. E Jesus, ele fala que se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus usa aqui uma frase no plural: se não virdes sinais, não crereis. Jesus não estava falando somente para aquele oficial: se não virdes sinais, você não crê, mas ele estava falando para todos os galileus que ali se encontravam. E vamos ver no final aqui toda a sua casa, toda a casa daquele oficial. Antes de entregar o milagre, Jesus ele vai em algo mais profundo na vida daquele oficial: a dúvida. Jesus expele para fora a dúvida daquele homem. Se não creres, se não verdes sinais, não crereis. E a dúvida é um pecado diante dos olhos de Deus. E muitas vezes, em muitos casos, nós deixamos de receber. Porque ao invés de alimentar a nossa fé, de depositar a nossa fé e nossa confiança, nós damos espaço à dúvida. E essa nos impede de ter acesso à virtude do Altíssimo. Então, disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Irmãos, imagina comigo a agonia daquele homem. O seu filho estava à beira da morte. E ele estava ali diante daquele que somente ele poderia dar para ele uma resposta. Porque se nós batermos na porta: Jesus, me atende.
E esse não nos abrir, mais ninguém poderá nos socorrer. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida está nele, Ele é a própria vida. Ele foi quem venceu a morte, Ele matou a morte com a sua morte. E Jesus lança uma palavra: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. Tudo o que nós precisamos estar é com os nossos alicerces firmados na palavra de Deus. Se a palavra do Senhor está dizendo que vive, é porque vive. E esse homem creu na palavra do Senhor. Não foi palavra de homem, não foi palavra de médico, não foi palavra de advogado, não foi palavra humana, foi palavra dos reis, aquele que tem autoridade, aquele que tem vida, porque Ele é a própria vida. Ele disse: vai, o teu filho vive. E saindo ele, foram ao encontro dele os seus servos e disse: o teu filho vive. E ele indagou: a que hora foi que a enfermidade o deixou? E os servos disse: por volta de 7 horas foi que a febre o deixou. Se estava com febre é porque estava com infecção, e aquela infecção foi repreendida na autoridade de Cristo. E ele creu, entendeu que foi aquela mesma hora que ele esteve com Cristo, e a palavra do Senhor foi anunciada aos seus ouvidos: vai, porque o teu filho vive. E não creu somente ele, mas toda a sua casa. O milagre do Senhor decretado na sua vida, não somente você vai crer, mas toda a tua casa vai crer, porque haverá prodígios e maravilhas, como o Senhor disse. Se não houver milagres, não crereis. Haverá milagre que será contestado, que foi o Senhor que fez, que será decretado, foi o Senhor que fez. Não havia mais solução, foi o Senhor. Foi a autoridade de Cristo, foi a autoridade, foi o poder que há no nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, um forte abraço.